Olá, internauta. Está no ar mais uma edição do Tribuna Rural Entrevista. Hoje nós conversamos com o presidente da Ceasa-DF, Júlio Menegotto. Ele já foi presidente da Associação de Moradores e Produtores Rurais do Piripau 2, já foi subadministrador do Arapoanga, em Planaltina, e hoje ocupa a presidência da Ceasa-DF. Bom dia, presidente. Tudo bom? Tudo bem. Bom, a gente pode começar a nossa conversa assim. Quando o senhor assumiu aqui a presidência, quais foram os maiores obstáculos que o senhor encontrou, assim, as maiores dificuldades quando assumiu? Primeiro nós assumimos a Ceasa em janeiro, dia 5 de janeiro, e acabamos de fato podendo fazer alguma coisa dia 24 de fevereiro. Existia uma OS que fazia gestão aqui no Ceasa e que o Ministério Público recomendou que o contrato fosse declarado nulo, então nós assumimos. Então o primeiro desafio foi a OS vinha desenvolvendo boa gestão, então nós tínhamos o compromisso e o dever de assumir a gestão, continuar o trabalho que vinha sendo desenvolvido de forma satisfatória, boa, e melhorar. Então o primeiro desafio nosso foi esse, então convencer aos empresários e aos agricultores que de fato a gestão pública também poderia ser eficiente. E quais foram as ações prioritárias para fortalecer a Ceasa aqui do Distrito Federal? A primeira ação importante, nós tivemos que fazer uma limpeza na casa, uma faxina, pintar faixa, meio fio, aquela coisa básica. Depois tivemos que licitar todos os contratos que a antiga gestora vinha desenvolvendo. E aí foi um ponto importante porque nós implantamos o pregão eletrônico e com o pregão eletrônico conseguimos reduzir todos os contratos da Ceasa. Isso acho que foi um marco importante que mostrou o compromisso da nossa gestão. E depois disso a gente passou a estruturar a empresa, Há muito tempo não se investia na Ceasa em infraestrutura. Então estamos agora com duas importantes obras aqui na Ceasa, que é a construção de 3 subestações elétricas. A queda de energia na Ceasa era constante e com a nota eletrônica caía energia e parava todo o sistema. E também a ampliação do mercado livre do produtor. São quase 3 mil metros quadrados de área que serão cobertas, e 100 novos produtores do DF serão então do DF e da RID serão trazidos para o Ceasa e poderão comercializar a sua produção. E a Ceasa também iniciou um projeto de desperdício zero, no ano passado. Já tem algum resultado? Vocês já sentem a diferença? Como é que ele está? O programa, então nós assumimos, o programa estava parado e então reativamos esse programa. O desperdício no Brasil e no mundo é grande, 64% do que se produz do campo até o consumidor final é desperdiçado. Isso dá 162 quilos por pessoa só de alimento. Então nós não poderíamos, diante desse cenário, não fazer nada. 10% que se perde dentro da Ceasa. Então começamos um trabalho dentro da Ceasa de pegar aqueles produtos que ainda têm valor nutricional, mas não tem mais comercial, que separa esse produto e doa para as instituições. E aquilo que não pode ser doado, hoje ele vira adubo e volta para o agricultor completando o ciclo. E o trabalho de desperdício não para só na Ceasa, Então a Emater, ela vem fazendo um bom trabalho, qualificando os produtores rurais e tentando evitar o desperdício no campo. Criamos um programa chamado Momento Ceasa, que tem como objetivo estimular o consumo de hortaliças no DF também, que nossa per capita é muito baixa, mas também tem o objetivo de reduzir o desperdício. Então ele fala assim, olha, você compra dessa maneira, prepara dessa e você pode evitar o desperdício dessa forma. Então o programa também é para atingir lá o consumidor final, que também desperdiça em casa, desperdiça no mercado, Então nós temos feito isso daí. Compramos 80 contêineres de cores diferentes para começar a separar o material seco do material orgânico, para que esse material então possa virar o adubo, E compramos um caminhão compactador de lixo e uma varredora mecânica para auxiliar no processo de limpeza da Ceasa e do programa do desperdício. Vocês têm um projeto de abrir também uma Ceasa em Planaltina, Como está isso daí? Como estão as negociações? O mercado de Planaltina já está consolidado. Nós temos lá hoje praticamente 300 produtores rurais também trabalhando numa situação extremamente precária, sem condição nenhuma agora mesmo com esse período chuvoso, o sofrimento lá é grande. E existem também 16 atacados que já estão estabelecidos na cidade de Planaltina. Então a Ceasa, ela, com esse objetivo de ampliar a sua participação, dela de fato cumprir o seu papel no abastecimento de Brasília, entrou no planejamento dela uma construção do entreposto em Planaltina. A Ceasa disponibilizou 8 milhões de reais, 13 milhões e meio já para esse ano,
para fazer esse entreposto seria um espaço para 400 produtores mais ou menos e 50 boxes. Que está um pouquinho atrasado é a definição da área, né? A área foi definida, mas falta a Terra Cap passar para a Secretaria de Agricultura essa área e a Secretaria não ceder a área de poder construir. Mas eu acredito que nos próximos dias aí, talvez não deve chegar ao próximo mês, a gente já deve estar com a área definida e já vamos iniciar os processos de licitação para contratar os projetos executivos e em seguida a obra. E vocês já têm alguma previsão de quando a Ceasa de Planaltina começa a funcionar? Se nós conseguimos aí nos próximos 2 meses já licitar os projetos executivos e em seguida a obra, lá por agosto mais ou menos desse ano a gente já consegue inaugurar pelo menos o espaço do produtor rural, né? E vai inaugurando então em módulos, né? Depois a parte de box, vai ter um banco de alimento também lá no Planaltina. A gente vai fazer de forma modular, né? Então a nossa prioridade é inaugurar primeiro o espaço do produtor rural que ele possa estar estabelecido e trabalhando. E esse projeto é importante, porque ele vai gerar 2.000 empregos diretos para a cidade de Planaltina, na região ali do Arapuanga, que deve ficar naquela região do Arapuanga ali. E isso mencionou agora o espaço do produtor, né? Tem um projeto aqui, né? Tem um projeto, o Galpão do Produtor, né? Como é que ele funciona? Como é que ele vai funcionar? Já está em funcionamento? O galpão do produtor que existe hoje na Ceasa, ele ao longo do tempo ele foi perdendo um pouco a utilidade e a forma de se fazer, né? Mas os galpões de produtores seriam um espaço nas áreas rurais, onde a comunidade organizada, é importante que esteja organizado, traria esse produto então para o galpão e lá haveria uma seleção desse produto, então ganhando em qualidade e trazendo esse produto para o mercado, já é um produto padronizado e com a qualidade bem melhor. Então o galpão do produtor na Ceasa tem um piloto lá na Taquara, né? Na verdade hoje a Cotaquara toca aquele projeto sozinha, mas é parecido com aquilo, né? Você recebe o produto, classifica e manda para o mercado. E vocês têm previsão de ampliar já? Qual seria, além de Taquara, teria algum outro núcleo rural que já estaria propício para começar a funcionar também dentro do projeto? A princípio, nesse ano, não colocamos no planejamento a questão do galpão do produtor, mas colocamos alguns projetos interessantes. Por exemplo, nós estamos pensando em criar aí o direto da Ceasa, né? Seria então, por exemplo, um espaço onde o produtor rural, o mesmo comerciante, pudesse colocar uma unidade da Ceasa lá, no restaurante comunitário, onde existe dificuldade de comprar o produto, onde o preço é muito elevado. Então, fazer esse trabalho, levar produto de qualidade e a Ceasa monitorando, não vamos dizer controlando, mas monitorando o preço desse produto, né? Por exemplo, olha, você vai ter 15 produtos a X centavos o produto. Então, o objetivo também é regular o mercado, né? Da forma que você colocando uma unidade dessa daí, as pessoas que estão em volta ali comercializando também vão ter que se adaptar a isso, né? Esse é um projeto interessante, outro projeto que a gente vem fazendo para estimular o consumo é a sacola cheia, que você acompanhou, que o objetivo dela é estimular então o consumo de hortaliças no DF, que é extremamente baixo, né? E tem mais algum outro projeto assim, previsto para 2012? Existem vários projetos a partir, né, estruturais, né? Então, nós estamos pensando a construção de estacionamento rotativo pago, a preço popular, para poder a Ceasa dar uma melhorada no seu trânsito, e aí os usuários de Ceasa não vão pagar por isso, né? Os usuários de Ceasa vão usar o estacionamento de forma gratuita. Vamos também fazer a expansão de alguns outros pavilhões da cobertura, pretendemos dar uma melhorada naquele piso do produtor que está meio ruim, né? E na verdade estrutural dentro da Ceasa, né? E aí começar também a pensar em se construir, nós já estamos pensando nisso, uma política de abastecimento, porque Brasília ela não tem uma política de abastecimento, né? Ela teve uma política de abastecimento quando a capital veio do Rio de Janeiro para Brasília. Então se pensou naquele tempo que poderia faltar comida. Então aí fizeram o assentamento, o PADEF, fizeram outros locais que estavam pensando no abastecimento naquele tempo. Mas hoje não. Hoje a Ceasa ela não vinha cumprindo um papel no abastecimento, né? Que é promover o abastecimento, que é intervir na formação de preço, né? Intervindo, que eu digo, informando. Quando você faz uma sacola cheia, você acaba intervindo no preço. Quando você cria um programa de rádio diário, como nós temos, e aí no programa de rádio você fala assim, olha, aproveite para comprar a beterraba porque o preço está em baixa. Então o consumidor mesmo vai começar a fiscalizar e vai no estabelecimento que ele compra, fala, mas eu ouvi no momento Ceasa que a beterraba está baixa, por que ela não reduziu o preço aqui? Então o consumidor passa a ser um fiscal
e consegue então regular o mercado. De forma discreta, a Ceasa vem trabalhando nessa linha. Então temos um compromisso que até o final do ano nós temos que elaborar uma política de abastecimento. A previsão da população daqui a 10 anos aqui no DF, 3 milhões e 100 mil habitantes, a previsão. Então é uma população que vai crescer bastante. Então nós temos dois grandes desafios. Ampliar a produção, e aí sim de falar em construir uma política de abastecimento. O sistema agricultura tem que construir isso, não é a Ceasa sozinha, mas é Emater, a Secretaria, uma política de abastecimento e também trabalhar para reduzir esse desperdício, né? 64% é um valor muito alto, então nós temos que pensar em reduzir isso aí também. E, assim, e quais são os desafios de ser presidente da Ceasa? O desafio é grande porque nós encontramos a Ceasa com inúmeras questões delicadas, algumas irregulares, né? Então nós tivemos que tomar algumas ações firmes no início, né? Encontrei uma empresa que tinha 23% de inadimplência, né? Então eu tive que no início lacrar 12 boxes na Ceasa, soldar os boxes, porque as pessoas não pagavam. Então hoje a inadimplência da Ceasa é praticamente zero, 0,2, 0,3, e não gira um mês, porque sempre as pessoas acabam pagando e não precisou lacrar nenhum box mais. Existiam inúmeros contratos que estavam de forma irregular, né? Pessoas pagando menos do que as outras, pessoas que pagavam metade da vigilância, metade da limpeza. Então, uma empresa pública, ela não pode, para uma pessoa ser de um jeito, para outra de outro. Então, nosso desafio maior foi regularizar isso, áreas invadidas, ter que retirar essas invasões, ter que mostrar para os empresários que a gestão da Ceasa é uma gestão séria, que não é cabide de emprego, como era dito no início, que a empresa pública ela pode ter uma gestão eficiente, né? Então o nosso desafio maior foi esse. E também balancear a participação de cada segmento da Ceasa. Hoje aqui nós temos os produtores rurais, representados por uma associação, nós temos os empresários, nós temos Central Flores, temos o mercado orgânico, e nós então começamos a dar uma participação igualitária para cada um deles. Cada um senta na mesa, discute o que vai ser feito, e cada um pode participar e dar a sua sugestão, e ele vai ser ouvido de forma igualitária. Eu acho que isso foi importante. Então a gente conseguiu montar esse espaço, mostrando então uma gestão participativa. A Ceasa hoje ela tem uma gestão participativa. Tudo que é feito na Ceasa é discutido primeiro com os segmentos e aprovado, a gente toca para frente. E os planos do senhor para o futuro? É continuar aqui na presidência, fazer com que a agricultura cresça? O plano é continuar colaborando, né? Você fez um pouco do meu histórico. Eu sou funcionário de carreira da Novacap, sou engenheiro agrônomo. Então uma coisa certa é que amanhã depois eu volto para minha empresa, né? Mas eu tenho um compromisso com a Ceasa. Hoje a Ceasa é a minha empresa do coração mesmo. Essa aqui eu acho que tudo que você vai fazer você tem que ter paixão para fazer. E eu tenho paixão para essa empresa e eu quero ver ela bem. Então eu pretendo, quando eu deixar a Ceasa, que ela possa andar sozinha e que ela não volte a ser o que ela foi antigamente, né? A Ceasa chegou a entrar em liquidação, quase acabou. Então nós tivemos que resgatar essa empresa. A prova disso é o primeiro concurso público da história. Foi feita a licitação agora, dia 4. A empresa ganhou a licitação, foi a Consuplan. E interessante que quando eu falei que ia fazer o concurso público, falei, vamos fazer um pregão eletrônico para fazer o concurso público. E recebi algumas empresas que iriam participar do processo. Não, você tem que fazer uma dispensa. Porque a dispensa é mais vantajoso para a empresa, é lógico, não para o candidato. Você pode escolher uma empresa que talvez ela não tenha tanto compromisso, que ela não possa fazer um bom concurso. Nós bancamos a ideia, fizemos o concurso e vai ser talvez um concurso mais, a taxa de inscrição mais baixa da história, né? Nível médio ficou R$10, desculpa, nível técnico R$10, nível médio 18, nível superior R$20. Então você vê que é mais uma prova que quando você acredita na coisa você tem que tocar e fazer acontecer, né? Já tem data? Provavelmente o edital vai sair lá para o dia 15 e 20 de fevereiro. Até julho desse ano nós vamos contratar 20 funcionários, né, para então recompor o quadro da empresa e fazer a empresa crescer ainda mais, né? Então acho que o nosso desafio é esse, é colocar a empresa no caminho certo e fazer que amanhã ou depois, quando nós não estivermos mais aqui, que ela possa andar sozinha. Ok. Bom, obrigado, presidente, obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês pela companhia e até a próxima.